Vocês já perceberam que a importância do Ki em Black Clover vai acabar fazendo a gente chegar em outro patamar da obra? Bom, porque as habilidades do Ki são muito mais do que nós imaginamos e nós vamos comentar sobre tudo isso aqui nesse vídeo sobre o capítulo 340 de Black Clover. Então, já vamos pro vídeo. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, capítulo 340 de Black Clover. Muito obrigado pra todo mundo que tá deixando aquele like, que está apoiando o canal, que está dando, sei lá, fazendo todas as paradas aí que vocês estão fazendo. Gostaria muito que vocês comentassem o que vocês estão achando do Ki. E olha um detalhe, vocês perceberam que as posições da Itika, não as posições, né? Na verdade o traço dela, os olhinhos com aquele negócio branco nos olhos, não lembra muito vocês de Kuroko no Basket, no modo Zone que o Aomini costuma utilizar quando ele tem a concentração total na partida? Cara, eu lembrei muito disso lendo esse capítulo de Black Clover e gostaria de saber se vocês pensam a mesma coisa. Se vocês acompanharam Kuroko no Basket, é óbvio. De toda forma, gente, vamos começar comentando esse capítulo, explicando novamente um pouquinho sobre o Ki a partir do que eu li lá do Morse do Trevo Preto. O cara é fera demais, mano, o cara manda bem demais e ele me fez entender uma parada que eu tinha entendido de outra forma no capítulo passado. Porque o Ki, na verdade, é a forma de manipular a magia dentro do seu próprio corpo de forma consciente. Ou seja, você vai exalar toda a magia do seu corpo para aplicar um golpe fatal, descarregar um golpe, alguma coisa assim. Então é a manipulação da magia que tem dentro do seu próprio corpo, ou no caso do Asta, a própria antimagia. E bom, gente, no começo do capítulo, o Asta já domina o básico do Zeten. O Zeten é a ruptura celestial, porque foi assim que ela foi adaptada na versão oficial, tá bom? E bom, aprendendo esse básico, o Asta precisa de mais experiência, ou seja, ele tem que saber usar o Ki na hora e no momento em que ele quiser. Não só no momento que ele está se concentrando, mas como se virasse uma coisa automática dentro da sua cabeça para ele poder utilizar o Ki. Com isso, ele vai ter uma luta séria contra a Itika, e olha que ela vai levar bem a sério mesmo, tanto que ela fala pra ele assim, ó, se você não levar essa parada a sério, eu vou te matar, porque eu vou ir a sério mesmo no negócio pra acabar com você. Mas a gente sabe que ela deu um chá de colher ali pra ele, né? O Asta entra no seu modo União, que reveste o seu corpo completamente com antimagia, e uma das coisas no traço do Tabata que me dá a entender que o Asta ele não sabe ainda controlar perfeitamente o seu próprio Ki, como a gente vai ver ao decorrer desse capítulo, e até mesmo em capítulos passados, é que a antimagia parece que mesmo na forma União mais perfeita do Asta, ela ainda vaza muito, ele ainda relaxa muito, como o próprio Ryuya acaba mencionando. E por isso ele parece não ter um controle absoluto do seu poder. Mas a partir do Ki, que vai ser uma forma do Asta trabalhar a sua antimagia, o controle e manipulação da sua antimagia, provavelmente ele vai conseguir alcançar um nível muito maior. Tanto fisicamente quanto em golpes de longa distância. Eu tô começando até a imaginar que o Asta vai utilizar alguns golpes como o Getsuga Tenshou do Ichigo lá de Bleach. Só que isso, claro, com mais frequência, porque ele já utilizou alguns golpes parecidos. O Mikuriya fica super impressionado e aí a Itika fala, ó, leva isso bem a sério, e aí eles começam de fato a luta. A Itika, ela mostra muitas habilidades corpo a corpo, ela não chega quase a usar a sua espada, ela só utiliza golpes de artes marciais utilizando o seu Ki. E daí a gente pode ver que a antimagia, mesmo ela conseguindo bloquear grande parte do poder mágico do seu adversário, o Ki ele promove também uma força física extrema além da magia. Por isso que o Asta consegue levar tantos golpes no meio dessa luta contra a Itika, mesmo que ela não consiga usar, vamos falar assim, porque o Asta tem antimagia, obviamente, e ela não consiga utilizar o seu máximo de magia em cima dele. Só que o Ki, ele não promove só a força da magia, mas também a força física, o que faz com que o Asta consiga levar muitos golpes dela. E eu gostei muito dos traços do Tabata, eu gosto desses traços de luta que ele faz. Eu acho que é um dos poucos desenhistas da atual Jump que sabe desenhar lutas muito bem, lutas bem desenvolvidas visualmente falando. Parece que você está assistindo um anime, por exemplo, quando você dá uma olhada nos traços dele. Lembra bastante Jujutsu Kaisen e Sakamoto Days, que são outras obras que eu considero muito boas dentro da revista da Jump. E é aí então que eles vão lutando, o Asta tenta contra-atacar ela, e olha só que covardia, Asta, tentando atacar a menininha com a espada em vez de lutar na porrada igual ela. Bom, ele tenta dar um golpe nela, só que ela consegue desviar. E por que ela consegue desviar? Bom, ela tem o básico e ela tem uma grande experiência. Então é óbvio que o Ki também faz com que a pessoa tenha meio que um radar dentro da sua
sua cabeça e você saiba como aquela pessoa vai agir. Juntando isso com os atributos físicos da Itika, que ela já mostrou ser muito forte também fisicamente, ela consegue desviar muito mais rápido, porque não é só perceber, mas é também ter a habilidade, ou eu diria a força física, para poder desviar de um golpe fatal. Ela consegue desviar e usando também a ruptura celestial, o Zeten, ela consegue aplicar grandes danos no Asta. E também é dito pelo Ryuya que quem criou esse Zeten, ele partiu os céus ao meio em algum momento porque era muito forte e talvez por isso se chame Ruptura Celestial, porque se ele partiu os céus ao meio, então é por isso que é Ruptura Celestial. Fica aí o detalhe para quem criou essa técnica. Eu acredito que tenha sido, obviamente, alguém da Terra do Sol, mas não sei se essa pessoa vai ter uma certa relevância ou se ele vai trabalhar ali algumas coisas como deuses ou pessoas sobre-humanas que são muito fortes e chegam no mesmo nível de um deus. Porque principalmente o próprio Lucius chega a mencionar que os mais fortes não são os demônios, na verdade são os humanos. E como ele conseguiu controlar os demônios, fazer tudo que ele precisava fazer e tudo mais, blá blá blá, isso mostra que talvez os humanos estejam em um outro nível que a gente não imaginava ao ver os demônios. Porque quando a gente vê os demônios a gente pensa, pô, os caras são muito bravos. Quando a gente vê os elfos, pô, os caras são muito bravos. Os humanos são tipo a terceira classe entre eles, mas aí o Lúcio mostra, entre aspas, pra gente que o ser humano ele tem algo diferente e isso já foi trabalhado outras vezes lá em Black Clover, principalmente por ter muito a parte da perseverança, que os humanos eles têm um quê a mais ali que eles conseguem vencer os outros inimigos, mesmo que eles sejam teoricamente mais fracos. E bom, o mérito é dado pro Asta também porque ele tá conseguindo se defender e é difícil atingir ele em cheio, é isso que o próprio Ryuya diz. Só que o próprio Ryuya percebe que o Asta ele acaba relaxando, por isso que eu acredito que esse cara esconde alguns segredos e provavelmente, mesmo não sendo o mais forte, ele pode ser um grande líder, mas também ele pode ter uma visão muito mais apurada, não só por causa do teu olho, mas talvez por alguns outros motivos. Enquanto isso, a Itika continua batendo e batendo no Asta, porque ele acaba deixando muitas aberturas e é nisso que ele vai tomando golpe, tomando golpe, tomando golpe. E aí ele começa a analisar um pouquinho como o Lucius pensa e como o Lucius, por exemplo, poderia derrotar o Asta, porque não é só a força física, mas também focar um pouquinho nas suas brechas. Isso mostra que o Asta, ao invés de chegar e bater de frente com o Lucius logo de cara, na verdade tem que ser uma luta um pouquinho mais à distância, onde ele consegue atrair o Lucius para perto em uma armadilha que você possa dar um golpe fatal em cima do Lucius. Pelo menos é essa tática que eu entendi do que o Ryuya quis dizer. E olha só, por que a Itika a todo momento ela bate no Asta e sempre bem próxima a ele? Porque ela não dá tempo do Asta pensar. Então, não dando tempo pro Asta pensar, e como ele deixa muitas aberturas, é mais fácil bater pertinho dele e não ter ataques a longa distância. Por isso que os ataques físicos são primordiais nessa batalha. E o Asta ali parece que ele já tá começando a se acostumar, até porque a Itika vai dar um golpe de espada nele, ele parece sentir a presença dela, consegue evitar, mas não adianta, porque o Asta ele só sabe lutar ali com a espada. E eu acho que falta um pouquinho dele de artes marciais. Seria meio forçado ele aprender artes marciais muito rápido? Seria um pouco forçado, porque 7 dias para você aprender todas as técnicas de artes marciais não faria, no meu ponto de vista, muito sentido. Porém, você percebe que a Itika ela luta muito bem porque ela não usa só a espada, mas ela também utiliza artes marciais. Então ela utiliza chutes, socos, e também foi dessa forma que o próprio Lucius lutou. Ele utilizou porrada, chute eu não lembro agora, mas ele utilizou mais porrada. Então eu acho que o Asta melhoraria muito no seu quesito de batalha, até porque a gente já tá acostumado a ver só o Asta liberando as espadas, né? Libera a espada, faz alguma coisa, dá um corte. Fica muito monótono, fica muito mais do mesmo. Eu acredito que se o Asta tivesse metendo a porrada também, ao mesmo tempo que usa as espadas, né? E não ficar só com 2 espadas na mão, 3 espadas na mão, 4 espadas na mão, no pé, em tudo quanto é canto, deixaria a luta ainda mais legal. Eu gosto muito das lutas do Asta, mas confesso que na parte de magia eu prefiro outros personagens lutando usando a magia do que o próprio Asta, porque normalmente é só espada, né? Então eu gosto de lutas de espada, mas quando elas são travadas espadas com espadas. Normalmente o Asta não luta com pessoas com espada. O próprio Lucius foi um desses casos. Então eu acredito que se ele melhorasse aí nessas partes de artes marciais seria muito legal. E bom, depois do super golpe da Itika dando uma bicuda na barriga dele, fez um rombo na barriga dele, tava quase parecendo o Ace de One Piece. Não importou nem muito se ele usou a união demoníaca, porque, mano, a bicha arregaçou ele mesmo admite ali a derrota, mas aí ele pega o seu famoso Madamada, né? Ainda não acabou, ainda posso lutar. A Itika até fica meio, pô, mano,
você tomou vários golpes meu, você tomou um pau do caramba, eu sou uma pessoa mais experiente, mesmo assim você se levantou mais uma vez. E aí ela vai lá e faz uma coisa que eu adoro que os personagens façam nos mangás, que poucos fazem, viu? Dá aquela última porrada pro cara desmaiar logo de vez. E ela dá uma última porrada e fala, cala a boca seu tolo, pare de se achar aí, entendeu? E fica aí no chão babando o ovo. Só que o Asta, através dessa luta e de todo o treinamento básico que ele teve em apenas um dia, ele já melhorou muita coisa. O próprio Ryuya diz isso pra ela e fala assim, poxa, as habilidades dele devem servir pra ele evoluir cada vez mais conforme ele for ficando mais experiente, não acha? Então ele ainda pode nos mostrar muito mais coisas do que ele mostrou até o momento. E aí acaba o capítulo, o Asta acabado lá no chão. Gente, eu gostei muito desse capítulo porque mostrou a importância do Ki e como ele não é só usado na parte de como um radar, mas como também ele melhora os atributos mágicos e físicos da pessoa, fazendo com que a obra chegue a outro nível de poder sem furo de roteiro e sem aumentar o poder, vamos falar assim, do nada. Além do que, mostra vários outros tipos de luta que eu confesso que eu adoro. Adoro quando o personagem ele dá uns chutes, dá uns socos e usa a espada ao mesmo tempo. Eu acho muito, mas muito legal essa parada, velho. E isso me remete muito a Samurai X, que é uma obra que eu gosto bastante, onde os personagens, mesmo sendo samurais, eles não lutavam só com as espadas. Eles também utilizavam outras formas do seu corpo, além da própria espada e o seu estilo de lutar, batendo com socos, chutes e por aí vai, em várias lutas que o Kenshin tinha. Então acredito que esse capítulo foi muito importante pra gente perceber tudo isso. E agora vamos ver como o Asta vai melhorar. Será que ele vai lutar realmente na questão da porrada? Será que ele vai aprender alguma coisa de arte marcial? Se ele aprender o que for o mínimo, eu acho que já seria muito legal. Mostraria uma nova forma de lutar, além de usar o próprio Ki para manipular a antimagia dentro do seu corpo e aplicar golpes nos seus adversários. E vamos ver se o Asta ele consegue controlar melhor ali o seu poder, porque a sua antimagia parece que ela é um copo transbordando, né? É um copo transbordando que o Asta ainda não tem controle completo, mesmo ele conseguindo a união demoníaca completa. Então, quanto mais refinar essa joia, mais forte ele vai ficar e mais interessante também vai ficar. Vocês não acham? Bom, o Mano Joe aqui tá vazando. Muito obrigado pra todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Muito obrigado de coração, gente. Tô indo nessa. Até o próximo vídeo de Black Clover e me comenta aí o que vocês acharam, tá bom? Tô indo nessa. Fui e valeu.